Vamos falar de Salomão também, mas nós vamos falar hoje no livro de Reis. Estávamos falando em Crônicas, né? Segundo Crônicas. Vamos mudar um pouco agora, esse mês de novembro. Vamos intercalar um pouquinho entre Reis e Primeiro Reis e também lá em Segundo Crônicas. Mas é o mesmo Salomão. Primeiro Reis capítulo 8, versículo 14. A palavra de Deus, ela diz assim. Ajuda aí o amigo do lado a encontrar, se você perceber que ele não achou, ou convide para ler com você, para que todos possam acompanhar a leitura de hoje. Graças a Deus. Primeiro Reis capítulo 8, versículo 14. Os que já encontraram, digam amém. Amém. A palavra de Deus diz assim. Então virou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: Desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa, para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para que governasse sobre o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: Porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no seu coração. Todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho, que descenderá de ti, edificará esta casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que eu tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como está dito o Senhor, como tem dito o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E constituí ali lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Amém. Feche os olhos. Ó Deus, fale conosco nesta noite, pela palavra, pelo teu Espírito Santo. Traga ensinamento às nossas vidas. Fala com todos nós que estamos aqui, com aqueles que estão assistindo a essa transmissão, ouvindo esta palavra. O Espírito fale com todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com muita alegria. Graças a Deus. Dois nomes aparecem no texto: Rei Davi e o seu filho, Rei Salomão. São dois reis de Israel, dois grandes reis que Israel teve. Davi, sucessor de Saul, que é um rei grande, no sentido de glorioso nas suas obras. Seu filho, seu sucessor, foi esse Salomão, que foi o último rei a governar sobre toda a nação de Israel. Depois dele, quem sucede o trono, o seu filho Roboão, fez tudo errado e as coisas se perderam. Hoje nós vamos falar um pouco desses dois personagens. O primeiro deles que eu quero destacar nessa noite é o personagem Davi. E antes de nós falarmos de Davi, eu gostaria de trazer aqui uma breve reflexão. Quantas vezes já aconteceu de nós planejarmos alguma coisa, de nós colocarmos um projeto no nosso coração? Eu não estou falando de você
pensar em ir no mercado à noite, ou no final do dia, ir lá no centro, não é isso. Eu estou falando de um projeto, de você pensar algo, de você colocar uma meta para a sua vida, um projeto para a sua vida. Você começar um ano e falar, bom, esse ano aqui vai ser diferente, porque eu não estou começando de qualquer jeito, eu estou com um projeto. E quantas vezes, no meio do caminho, as coisas mudam? Por que os projetos nem sempre isso não acontece? Existem algumas razões que eu quero apresentar para vocês. Primeira coisa, projetos não acontecem porque pode ser que a pessoa no meio do caminho percebeu que aquele projeto não era o que ela gostaria que fosse. Então ela começa, ela entra numa faculdade, eu vou estudar economia. E ela começa a estudar economia, mas no primeiro semestre ou no segundo semestre, ela descobre, eu não levo jeito para isso. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu quero fazer direito, eu quero fazer odontologia, eu quero fazer veterinário, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então ela muda o projeto, ela muda todo o projeto que ela já tinha estabelecido. Pode ser que um projeto não aconteça, porque no meio do caminho, não é que a pessoa percebeu que não era aquilo que ela gostaria, mas pode ser que no meio do caminho ela se deparou com dificuldades. E tendo as dificuldades, e tendo os obstáculos, e tendo os desafios, ela se abateu e ela desanimou. Isso acontece muito. Quem concorda, diga amém. Isso acontece muito. Ela percebe a dificuldade e ela fala, isso aqui vai dar muito trabalho, eu não quero fazer isso mais. E às vezes ela desiste. Tem muitas pessoas que infelizmente acontecem justamente isso. Eu poderia citar muitas outras razões para que um objetivo não seja concluído, mas eu quero pular para a última alternativa aqui. Alguns objetivos não acontecem porque simplesmente Deus não tem esse objetivo para as nossas vidas. Quem entendeu, diga amém. Isso não era de Deus. E se isso não era de Deus, e se não for de Deus, não vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Tinha tudo para acontecer, pastor, não aconteceu porque Deus não permitiu. Amém. Por que eu estou dizendo isso para vocês, para começar a minha pregação? Porque o texto fala que Davi foi um homem que andou com Deus. Davi foi um homem que teve no seu coração propósitos relacionados a Deus. Eu quero que você entenda isso. Davi não era um homem guiado pelas suas decisões. Pelo menos é o que a Bíblia diz, que ele era um homem que buscava Deus. Ele era um adorador excelente, diz a Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Era um homem que buscava a comunhão com Deus, intimidade com Deus, falava com Deus. E um certo dia, Davi teve o seguinte pensamento: peraí, alguma coisa está errada. As nações ao nosso redor são nações que eles têm os seus deuses, e os seus deuses se manifestam lá nos seus templos. Peraí, está errado, porque o nosso Deus é o Deus de verdade, o nosso Deus é o Deus grande, e nosso Deus não tem um templo. Eles não tinham templo em Israel. Sabe como que era em Israel? Uma cabana. Quem entendeu, diga amém. Imagine o seguinte, uma comparação bem misericórdia, mas tenta entender. É a mesma coisa de vocês dizer assim: poxa, eles têm um restaurante, eles têm uma baita de uma estrutura de restaurante, e nós aqui em Israel temos um carrinho de cachorro-quente. Era esse tipo de comparação. Eles têm um templo onde eles adoram um Deus que não existe,
E nós aqui em Israel temos uma cabana. Sabe cabana? Nós temos uma cabana onde nós adoramos a Deus. Não, está errado. Nós vamos construir um templo para adorar a Deus. Quem entendeu? Diga amém. Ele coloca esse desejo no coração. Ele coloca esse projeto no papel. Ele coloca esse sonho nas mãos de Deus. Quem já colocou os sonhos nas mãos de Deus? Diga amém. Ele coloca os sonhos nas mãos de Deus. Ele coloca o projeto nas mãos de Deus. Ele começa a fazer a conta de quanto ele gastaria para fazer esta obra. Ele começa a calcular o gasto que seria. Ele começa a calcular tudo. Ele começa a perceber que o recurso financeiro não seria problema. Olha que notícia boa. Alguém chegar e falar assim: eu quero construir uma casa. Ô daí, eu quero construir uma casa. E olha, dinheiro não é problema. Vamos comprar do bom e do melhor. Vamos lá no melhor depósito. Qual é o melhor depósito? Sei lá. Vamos lá no Telha Norte, no Leroy. Vamos, sei lá. Escolhe um depósito. Pais e filhos, bolinha. Isso daqui da Brasilândia. Vamos aí, escolhe o depósito, pode comprar o material que for, dinheiro não é problema. Ele tinha tudo nas mãos, mas Deus fala para ele o seguinte: você não vai construir o templo. Parece que Deus, Ele é uma espécie de estraga-prazer em alguns momentos da nossa vida. Parece que às vezes a gente pensa que vai e Deus fala não. Às vezes nós achamos que é para agora e Deus fala assim: não é para agora. Às vezes nós colocamos um tempo, olha, para até o final desse ano, e Deus fala assim: nada disso, não vai ser para esse ano, vai ser para ano que vem. Às vezes nós colocamos um prazo, um tempo, fazemos um plano, fazemos um projeto, pensamos mil coisas nos detalhes, guardamos o dinheiro, pensamos em todos os detalhes para não dar erro, e Deus fala assim: não vai ser, e não flui, não acontece, não vai para frente. Por quê, pastor? Sabe por quê? Pelo simples fato de não ser de Deus. E alguém pergunta: pastor, mas por que Deus tirou esse gosto de Davi? Por que Deus não permitiu Davi construir o templo? Por que Deus não deixou que ele levantasse o templo? Queridos, eu não tenho resposta para isso. Talvez você pergunta: pastor, por que não deu certo para mim? Eu não sei por que não deu certo para você. Pastor, por que Deus não deixou que acontecesse? Eu não sei te explicar porque Deus não deixou acontecer, mas uma coisa eu sei: Deus é bom, Deus é perfeito, e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida e no tempo certo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Não, se é para Deus, aplaude mais forte. Cadê Deus? Posso ouvir amém? Então Deus falou: Davi, você não vai construir. E Davi, por um outro lado, sabe o que Davi fez? Davi fez algo que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer. Davi, repita comigo: Davi. Não, fala para o seu irmão melhor, diga para ele, escolhe alguém aí, fala para as pessoas assim, diga assim: Davi aceitou a vontade de Deus na vida dele. Quem entendeu, diga amém. Amém, Senhor. Amém. O Senhor sabe o que faz. Será que a gente consegue falar isso com facilidade para Deus? Será que quando alguma coisa não vai, a gente fala: amém, o Senhor sabe o que faz? Ou às vezes nós achamos que nós entendemos ou sabemos melhor do que Deus. Então Deus falou para Davi: Davi, você não vai construir, mas é o seguinte: o seu filho vai construir. Isso te deixa feliz? Claro. O seu filho, qual deles? Mais novo? O do meio? Não, mais novo. O teu filho Salomão, que vai ser o teu sucessor, ele vai construir uma casa, um templo para a minha adoração. Posso ver amém, queridos? Então Davi,
um não de Deus. Fala para o amigo aí do lado. Às vezes Deus vai falar não para você. E geralmente a gente não vai entender. Mas aqui interessante é que para Salomão foi diferente. Porque Salomão cresce, e ele cresce com seu pai dizendo para ele assim: olha, filho, você tem uma missão. Qual a missão? Construir um templo para Deus, adorar a Deus. Percebe que se Davi ouve não, Salomão ouviu uma outra coisa. O que Salomão ouviu? Você tem uma missão. E é interessante quando a gente pensa na vida como uma missão. Isso traz um conforto muito grande para nós. Eu já confortei muitas pessoas assim, sabia? Eu já fui em velório, sei lá em quantos velórios. E eu já fui em velórios que eu falei isso para a família. A pessoa faleceu e certamente ela cumpriu a missão que ela tinha nessa terra. E Deus achou por bem levar. Quem entendeu, diga amém. Isso conforta. Entender que nós temos uma missão e que nós cumprimos a missão. Aquilo que o apóstolo Paulo fala: eu combati o bom combate, ou seja, eu cumpri a minha missão na terra. Eu já cheguei para filhos e disse: olha, a sua mãe, o seu pai cumpriu a missão. Agora você vai ter que cumprir a sua missão também. Deus sabe o que faz. Então Salomão entendeu: eu tenho uma missão. E ele não foge da missão, ele não foge da responsabilidade. Ele não disse: não, passa para outro. Esse negócio de construir dá trabalho. Esse negócio de reforma dá trabalho. Esse negócio de levantar prédio dá trabalho. Esse negócio de você construir um templo dá trabalho. Tem que lidar com pessoas dá trabalho. Mexer com obra não é fácil. Mexer com pedreiro, mexer com isso, né? A gente não ouve isso daí. Mexer com obra aí dá trabalho. Eu prefiro deixar assim mesmo. Mas Salomão, quando ouviu de Deus dizendo: você tem uma missão, você vai construir um templo, você tem um propósito, você tem um projeto na tua vida. Salomão falou: Senhor, eis-me aqui, cumpre o teu projeto na minha vida. O que o Senhor quer de mim? É isso que o Senhor quer de mim? Então eu estou aqui, Senhor, para ser usado para construir esse templo. Eu tomo a palavra de Deus para você nessa noite. Deus tem uma missão na tua vida. Ninguém nasceu por acaso, ninguém veio nessa terra por acaso. Deus tem uma missão. Diga sim ao chamado de Deus e cumpra a tua missão nessa terra. Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Fala para mim do lado: Deus tem uma missão com você nessa terra. Quem crê, diga amém. Tá bom, Senhor, é para construir. Amém. E quando a gente começa a construir um projeto de Deus, quando a gente começa a construir uma missão, quando a gente começa a fazer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que Deus quer de nós, o que nós precisamos foi aquilo que Deus fez com Salomão. Para se fazer uma obra, não adianta você ter bom gosto. Para você fazer uma obra, não adianta você querer fazer uma obra. Para você fazer uma obra, não adianta você saber onde compra material, você conhecer bons pedreiros, você conhecer um bom engenheiro, não adianta. Para você fazer uma boa obra, sabe o que você precisa ter? Recurso financeiro, condição para fazer. Você precisa ter inteligência para fazer. Posso ouvir amém? Você precisa ter inteligência para você saber fazer. Não adianta você contratar alguém que sabe fazer telhado, para essa pessoa colocar o piso, não vai funcionar. Não adianta você chamar alguém que sabe fazer parte elétrica, um eletricista, e falar para esse eletricista fazer a parte da hidráulica da tua casa. Não adianta. Você precisa ter as pessoas certas no teu lado. Você precisa ter o recurso